assim, uma pessoa que queria o bem de todo mundo, não sei o que, ele não era, vamos dizer assim, ele não tinha uma formação comunista ou socialista teórica. E assim que ele chegou lá, já mandaram de volta. Então, ainda eu brinco, e aí o pessoal que era socialista, tudo briga comigo. Eu falei assim, o sargento do tiro de guerra foi um pai, porque imagina se ele não soube, imagina se ele não soube os 2 dias que foi, então ele mandaria alguém e iria avisar exatamente quando estaria todo mundo, porque se pegasse o Simplício foi, Heloísa chegou aí, o Lipe, esses estavam indo. Eram pessoas que... Foram na delegacia para depor. Não, eles não faziam parte da sociedade mantenedora. Nem a Heloísa, eles estavam totalmente lecionando. O Simplício lecionou um pouco lá, mas na época ele já não estava mais, porque ele já lecionava, acho que em Taubaté também, não sei se lecionava em Taubaté, porque praticamente você ganhava quando você lecionava lá no Antônio Afonso, tão pouco que e também as pessoas depois que na medida em que surgia uma necessidade de fazer e alguma outra pessoa assumia a vaga, então a pessoa se desligava, entende? Quer dizer, era uma coisa que você fazia mais por amor à profissão do que por ganho. Então, por exemplo, quem tinha assim, filhos pequenos, compromissos da casa, aluguel, então tinha que também buscar outras coisas e, às vezes, não tinha tanta disponibilidade. O Simplício chegou a lecionar lá, mas depois ele teve... E daí, depois, a faculdade também chamou, porque ele era uma pessoa de muita cultura, muito inteligente, mas você vê, era todo o pessoal, porque bastava você ter feito USP, ter feito uma coisa assim, as pessoas já ficavam olhando com os olhos assim, opa, porque esses daí devem ser perigosos. Não era ninguém perigoso. E eles chegaram aí na reunião nessa chácara. Eu tenho a impressão que o Lipe e a Elô foram e o Simplício foram. Trouxeram notícias para a senhora do que ocorria lá? Não, eles iam... Você não podia ter, se achasse, não podia ter livro que fosse considerado subversivo. A irmã da Heloísa, ela tinha uns livros, fez a Heloísa queimar todos os livros. Era uma situação assim. Então, eu falo assim, mas por outro lado, quer dizer, e é claro que, por exemplo, eu penso assim, quando eu falo isso, a Heloísa fica, nem, se você for conversar com ela, nem fala que eu falei. Ela ficava meio brava, você está defendendo o sargento. Não é que eu esteja defendendo, eu vi assim, porque ele já sabe, ele era uma pessoa... vamos dizer assim, muito, que tinha uma visão aberta das coisas. Então, ele já... Quem era na época, a senhora lembra? Pinheiro foi sargento durante muito tempo aqui. Quer dizer, então, ele estava vendo que não tinha nada que esse pessoal assim não tinha feito faculdade, estava comentando alguma coisa, mas não estava fazendo nada demais. Pode falar com a Rita, quando começou o teatro, o próprio teatro que era dentro da escola, tudo isso, tinha gente que se posicionou contra. Isso daí não é uma atividade escolar, isso daí vai trazer maus comportamentos para aluno. Teve dentro de um contexto social que a gente estava, entende? Então essas pessoas, mesmo de um lado e de outro, você tinha pessoas assim com muita abertura e com muito equilíbrio, porque também mesmo do lado que o pessoal que achava que deve fazer isso e aquilo, você luta, você reivindica, você faz tudo isso, mas você também tem que ter consciência das coisas. Por exemplo, uma reivindicação que você quebra um próprio público, que a própria
própria comunidade pagou, também não é uma coisa boa. Então, eu acho que em toda coisa tem que ter um idealismo e tem que ter uma postura, e mesmo assim, e isso é difícil, porque é muito difícil a pessoa ser observador e ator ao mesmo tempo. Então, tem horas que a gente lerdeia e tem horas que a gente avança mais do que devia. E a chácara, a senhora disse que era do Chagas? O apelido dele é Chaguinha. A gente conhece por Chaguinhas. Ele é um senhor, acho que ele era corretor de imóveis, uma coisa assim. É ainda presente aqui. Em Jacareí, eu acho que ele vive ainda em Jacareí. Era lá na saída. Mas ele era assim Na saída para São José dos Campos? Jardim Luiza? Na saída, não lembro bem, porque mudou, construíram uma porção de coisa, era por ali. A cidade tinha muito menos habitantes, então era facilzinho achar. Era num lugar muito distante, então. Na época, para vocês, era uma coisa assim, fora da cidade, praticamente. Não é totalmente fora da cidade, mas era fora da cidade. Aqui, por exemplo, assim, nas casas, a família não iria aceitar que as pessoas sentassem para conversar sobre a situação. Era mais assim, vamos dizer, para você se manter, inclusive, informado, atualizado das coisas e conscientizado, para não perder a conscientização e para ver como que vai ficar, porque você sabe que você, num determinado meio, você não pode ser omisso, mas a ação vai depender, também você não pode sair, que nem o Dom Quixote, assim, se expondo só, porque você tem que... E com essa interrupção, a chácara deixou de funcionar como ponto de encontro? Ou... Não chegou nem a funcionar, porque depois de umas 2 ou 3 reuniões, eu não cheguei aí. Eu não sei o que eu tinha que fazer. Eu falei, não, eu vou resolver isso daí, depois eu vou lá encontrar com vocês. Mas eu acho que nem encontrou, viu? E houve uma situação de medo, de angústia ou de ansiedade pela previsão de uma ação repressiva? Não, porque só o dono da chácara chegou, acho que, a ser interrogado quando eles viram que era uma pessoa que queria o bem, ele quer que a cidade fique tudo ótimo e não sei o quê. Então, ele não se enquadrava dentro de um contexto ideológico, porque você teve 3 tipos de vivências políticas. A primeira vivência política eram de grupos políticos muito organizados, era como se fosse assim, dos chefes políticos, por exemplo, Jânio e Adhemar, uma coisa assim. Quem seria o Jânio e o Adhemar aqui no período? O Jânio seria o Antoninho Nunes e o Adhemar seria o Tito Márcio. Aliás, o Tito Márcio era ademarista, o Antoninho Nunes era janista. Então, você tinha, assim, grupos políticos se enfrentando. Depois, você teve uma situação ideológica. Então, no tempo da Revolução e depois, até as diretas, já uma situação ideológica. As pessoas batalhavam e votavam de acordo com a ideologia. Agora, tanto faz isso, as pessoas estão votando, por exemplo, essa eleição, eu acho que foi eleição que o povo escolheu de acordo com a administração. Por exemplo, prefeito, que nem de São José, que fez boa administração, ficou. Entende? Então, a parte... Não, que eles acham, que a população acha que fez. Então, eles não encaram se é socialista, se é isso, se é aquilo. Não faz mais. Quer dizer, o que ele faz? Ele faz coisas que atendem o povo, ele fez coisa boa na saúde, ele fez coisa boa isso, Então, é isso que eles estão vendo. Porque a gente está vivendo um período cultural global pragmático. O que eu vou lucrar com isso? Que é o período, por exemplo, da crise da parte. O que eu vou lucrar com isso? Tem uma amiga que me telefonou um dia desses e falou assim, você veja, houve
tem violência no mundo, degradação do meio ambiente, do meio cultural, tudo isso foi pouca movimentação. Deu problema financeiro nos Estados Unidos, está todas as nações se mexendo.